bem, queridos, eu gostaria de meditar com os irmãos acerca de uma palavra que se encontra em Eclesiastes. O capítulo é o de número 9, o versículo é o de número 8. Nós vamos estar lendo esse texto sagrado. Capítulo de número 9, versículo de número 8, que diz assim: Em todo o tempo seja alva as tuas vestes, ou na minha tradução diz as tuas roupas, e nunca faltem óleo sobre a tua cabeça. Eu gostaria de estar aqui meditando com os irmãos sobre este tema, e falar dessas duas coisas é muito importante. É algo que nunca pode faltar na nossa vida. Vestes limpas e óleo sobre nossas vidas, o óleo do Espírito, né? A unção do Espírito. E a gente vai ver aqui que em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14, ele diz que está escrito o seguinte: as vestes dos salvos são lavadas pelo sangue do Cordeiro de Deus, né? Aonde em Apocalipse capítulo 22 vai dizer o seguinte, eu vou ler para que a gente possa ter, né, um entendimento melhor sobre as nossas vestes. Que claro que a Bíblia não está falando das nossas vestes físicas, né? Mas sim da nossa alma. E no versículo de número 14 ele diz assim: Bem-aventurado aquele que guarda os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. E também ele vai dizer: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Veja que Jesus foi quem escreveu esse texto, né? E ele vai dizendo que é bem-aventurado aqueles que guardam, e outro bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lavar, irmãos, as nossas vidas no sangue de Jesus é muito importante. A gente precisa de uma vida nesse mundo em que a gente vive hoje, cheio de tanta impureza, cheio de tanta hipocrisia, cheio de tanto engano. Nós precisamos ter uma vida pautada na palavra de Deus. E Jesus vai dizer em João, no Evangelho de João, que vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ele também diz que santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade, no capítulo 17, versículo 17 de João. Então veja que para nós ter uma vida diante desse mundo e venhamos brilhar diante desse mundo e na presença de Deus, a gente precisa ter as nossas vidas, as nossas vestes, a nossa alma purificada e lavada no sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus Cristo é o que nos purifica de todo o pecado. Outrora nós tínhamos uma vida suja, nós tínhamos uma vida cheia de impureza, cheia de tanto engano. Eu lembro bem de onde Jesus me tirou e como ele mudou a minha vida, como ele mudou a minha história. Eu era sujo, né? A minha vida era uma vida sem sentido. Mas no dia que eu entreguei minha vida para Jesus, esse texto em que lemos aqui, ele se cumpriu na minha vida. Que as minhas vestes foi limpa através do sangue. Estava sujo. E Deus, ele quer que a gente se aproxime dele com as nossas vestes limpas, porque Deus é santo. E as vestes de pureza, nosso coração, ele é o tesouro. Jesus disse que aonde estiver o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aonde o nosso coração está. Se nosso coração estiver na presença de Deus, a gente vai ter uma vida limpa, uma vida pura, porque a própria palavra, que a Bíblia diz que ela é viva, ela é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Ela vai nas juntas e medula e ela vai nos dar o discernimento, o entendimento para que possamos ter uma vida pura diante de Deus. Né? Hoje é muito fácil ser crente. Ou tempo fácil de ser crente, mas difícil de entrar no céu. Porque hoje todo mundo diz que é crente.
né? A gente vê um monte de gente dizendo que vai morar no céu, mas naquele grande dia vai chegar diante do trono de Deus, diante da presença de Deus, aqueles que estão com as suas vestes limpas, as suas vestes purificadas, né? E a gente precisa ter esse cuidado com a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual é algo muito sério. Ser cristão não é ter uma vida de diversão, de distração. Não é simplesmente ir na igreja. Ser um crente lavado pelo sangue do Cordeiro, ele não se conforma com as coisas desse mundo. Porque o conselho de Paulo, de João, aliás, é que a gente não se conforme com este mundo. Não devemos e não podemos nos conformar com este mundo. As cartas paulinas e as cartas de João, né, ela vai nos orientando acerca da santidade de uma vida pura diante do nosso Deus. Então veja aqui que o sábio Salomão, depois dele ter já passado por tantos momentos negros na sua vida, ele começa jovem no Evangelho, escrevendo o livro de Provérbios, e ele vai dando conselho ali para o jovem, vai dando conselho para tanta gente, mas ele vai cometer alguns laços, algumas coisas difíceis na vida dele, que parece que ele não observou bem o que ele disse. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa vida. Precisamos ter muito cuidado. Começar, todo mundo começa. O segredo não está no começo nem no meio. O segredo está no final de tudo. A gente conseguir chegar diante de Deus com a vida realmente comprometida com a palavra. Sempre seja alvo as tuas vestes. E veja que as vestes limpas do cristão lhe assegura o seu bom relacionamento e comunhão com Cristo. Uma vida de relacionamento e comunhão com Cristo, em Apocalipse, no capítulo 3, veja o versículo 4 e 5, eu quero aqui, junto com os irmãos que está lendo, ele vai dizer o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão vestidos de brancos, porquanto são dignas disso. Veja a recomendação de Jesus para essa igreja de Sardes, né? Que eles precisariam se lembrar do que tinha recebido e ouvido, né? E a gente precisa se lembrar sempre disso. Me lembrar de quais são as orientações de Cristo para a minha vida. O que é que a Bíblia está falando para mim? Porque hoje eu não estou aqui só falando para você, mas eu também estou aqui falando, e a palavra que está passando por dentro de mim, ela está me corrigindo. Ela está dizendo, eu devo me lembrar do que eu ouvi, do que eu li. Eu preciso me lembrar e guardar, não só lembrar, mas guardar. E quando eu leio e quando eu recebo essa palavra e guardo, logo automaticamente vai acontecer algo tremendo no meu coração. A palavra de Deus, através do Espírito Santo, ela vai mover em mim, vai gerar em mim arrependimento, vai gerar em mim desejo de mudança, vai gerar em mim desejo de querer me aproximar mais de Deus, uma vida de relacionamento com Deus. E ter uma vida de relacionamento de Deus é maravilhoso, de relacionamento com Deus é maravilhoso, sabe por quê, irmão? Porque quando a gente ora, tem uma vida de oração, a gente começa a nos policiar, a gente começa a observar como está na nossa vida. Quando a gente ora, o Espírito Santo vai trazendo em nosso coração um desejo de mudança tão extraordinário que a gente não quer mais se levantar dali, a gente não quer mais sair da presença de Deus, a gente quer ter mais tempo com Deus, a gente quer realmente nos policiar cada dia mais. Isso é maravilhoso. E ele vai dizer aqui que em Sardes tem alguns que não se contaminaram. Glória a Deus, que no século que nós estamos vivendo, um mundo tão corrompido, existe um povo que não tem se contaminado com esse mundo, que tem procurado viver uma vida diante de Deus,
né, e brilhando nesse mundo. Jesus disse que nós somos a luz do mundo, né, e o sal da terra. A luz, ela tem que brilhar. Não tem como ter uma luz num bocal e ligar o interruptor e ela não acender, só se ela estiver apagada. Você pode ligar o interruptor, se ela estiver queimada, se ela não tiver nenhum acesso à energia, ela não vai brilhar. Assim é uma vida que não tem um relacionamento com Deus. Alguém que está na igreja simplesmente por estar, alguém que vai na igreja como um lazer, como um passatempo. E nós não podemos ser assim, na verdade. Vestes brancas. Mas além das nossas vestes brancas de uma vida de relacionamento com Deus, quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus verdadeiramente, purificando as nossas vidas, obviamente que também sobre nós há uma unção. E essa unção ela vai nos mover. É o combustível para a nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. Sem essa presença, nós não temos vida. Sem a presença do Espírito Santo, verdadeiramente, nós somos vazios. É como um sino que tine. Veja o que diz aqui: nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. E o que é o que diz a palavra de Deus? O óleo constante sobre a nossa cabeça simboliza a unção permanente do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? E veja o que diz lá em 1 Samuel, no capítulo 16, no capítulo 16, o versículo 13 de 1 Samuel, vai dizer o seguinte, falando sobre o óleo da unção. No capítulo 16, versículo de número 13, está escrito o seguinte: então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. O que aconteceu ali foi que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. E quando o Espírito de Deus se apoderou de Davi, Davi nunca mais foi o mesmo. Nunca mais Davi foi o mesmo. O coração de Davi tinha um sentimento diferente. Enquanto Saul queria matar Davi, Davi, na verdade, não tinha nenhum prazer em machucar Saul. A unção que estava em Davi era tão tremenda que quando Saul se manifestava, aquele espírito mau entrava em Saul, que Davi tangia sua harpa, o espírito mau saía da vida de Saul. Veja quanta unção na vida de Davi. Só em tocar o instrumento, né, a sua harpa, né, o espírito mau saía. E eu, irmão, às vezes eu fico pensando, eu sou músico, eu sou levita, né, não sou tão bom, eu apenas arranho, mas eu sinto Deus. Quando você está com o seu instrumento, que você vai tocar na casa do Senhor, né, para alguém cantar, para alguém louvar, ou até mesmo você que é instrumentista, é algo diferente, irmão. Sabe, quando você usa as notas com aquela harmonia, no tempo certo, naquela cadência, né, formando os acordes, alguém cantando e casando a voz com o instrumento, é algo sobrenatural. Alguém sente um gozo na alma, né? Alguém dá glória a Deus. E eu começo a pensar quando eu estou tocando, meu Deus, que dessas notas aqui toque corações, que vida seja transformada, que tudo que eu esteja fazendo seja para a glória do teu nome. Quando a gente tem um Espírito Santo, irmão, Deus está sempre em primeiro lugar. Quando nós temos uma vida cheia da unção de Deus, a gente não pega a glória para nós, a glória é para Cristo. Tudo que você vai fazer é o nome do Senhor que é glorificado. Você não espera aplauso de ninguém, você não fica ali esperando elogio de alguém. O elogio é perigoso, né? O elogio é perigoso. Tem pessoas que não sabem receber elogio, porque se ela receber um elogio, ela pode até vir a pecar, porque ela começa a achar que está acontecendo alguma coisa ali por causa dela, e não é. As coisas na nossa vida, quando fazemos, quando louvamos, quando pregamos, quando estamos fazendo alguma coisa no campo espiritual, tudo que acontece ali é porque Deus está operando. Então, a unção do Espírito Santo que está em nós, né, ela vai promover no ambiente alguma coisa diferente.
né? Então, eu tenho certeza de que eu, você, nós que estamos aqui hoje nessa live, você que vai estar a ouvir essa mensagem, eu quero lhe dizer que tudo que você venha fazer, seja para a glória do nome do Senhor, que o nome de Deus seja glorificado na sua vida, nas nossas vidas. E veja aqui, querido, que também no Salmo de número 133, verso 2, a Bíblia revela o momento em que o óleo precioso, o óleo precioso da sagrada unção foi derramado de forma copiosa sobre a cabeça do sumo sacerdote. A Bíblia diz que no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a cabeça e a barba de Arão. Veja, quando o óleo desce, a barba pode estar toda assanhada, mas quando o óleo desce, ela une. Está falando da união, né? Onde a unção tem unidade, onde a unção tem crescimento, onde a unção, irmão, tem perdão, onde a unção tem alegria, onde a unção tem gozo, onde a unção tem a comunhão dos santos. E isso é maravilhoso. Que possamos cada dia mais ser unidos, que não venhamos olhar para as fraquezas daqueles que vivem a errar o alvo, mas que possamos ser uma muleta para alguém. Né? Às vezes tem algum aleijado no caminho, precisando de uma muleta. E quem tem a unção, ela vai, né, ter misericórdia daquele que está caído, para levantar, para ajudar. E para nós, já estamos chegando aqui na conclusão. Eu estou perdido aqui no horário, mas a irmã me mantém alerta aí, viu? Fique à vontade, pastor. No Salmo de número 23 e o verso de número 5, Davi celebra um momento em que o Senhor ungiu com óleo a sua cabeça perante os seus inimigos, até o ponto de transbordar. Veja que coisa boa. Alguém se levanta contra você quando você tem a presença de Deus na sua vida, meu irmão, você tem tudo. Alguém te desprezou, alguém se levantou, te caluniou, colocou teu nome em algum lugar sem você merecer, fica tranquilo, porque o Senhor, ele vai derramar sobre a tua vida uma porção tão generosa que vai transbordar. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não, não vai faltar, a presença de Deus é tudo na nossa vida. É a presença de Deus que nunca vai faltar em nossas vidas. Né? Ele diz mais aqui no Salmo, esse Salmo é tremendo, né? No Salmo de número 23, ele continua dizendo aqui que, além do Senhor ser o seu pastor, e nada lhe faltará, deitar-me faz em verde pasto, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Veja quanta coisa boa, né? Quando o salmista ele vem aqui abordando este salmo. Mas o ápice desse salmo aqui é ungir a sua cabeça com óleo. A unção que há nele é diferenciada. Por quê? Porque essa unção já foi derramada lá no início do seu chamado, né? Que ele está no anonimato. Deus tira ele do anonimato para revelar a Davi. Mas antes de Davi ser revelado, Deus já era com Davi. Deus apenas vai fazer ali um cumprimento de um chamado. Irmão, deixa eu dizer que um escolhido não tem escolha. Sabe? Um escolhido não tem escolha. E quando Deus escolhe, Deus capacita. Quando Deus chama, Ele unge. Quando Deus chama, Ele limpa. Quando Deus chama, Ele dá poder, Ele dá unção, Ele dá sabedoria. Ele dota esse chamado de uma capacidade exponencial. E essa capacitação de Deus na vida daquele chamado, daquele escolhido,
Não é para esse escolhido se gloriar, achar que ele, né, é alguma coisa. Não, ele é um vaso, é um servo de orelha furada, continua sendo servo, e quem vai ser tudo na vida dele é Cristo. E quando nós temos essa consciência, irmão, nós somos produtivos. A gente produz. Porque o crente que é cheio da unção, que tem a unção do Espírito Santo na vida dele, ele não dá trabalho. Ele trabalha. Ele não dá trabalho, ele trabalha. Ele não é um rebelde, ele é um pacificador. Né? É aquele que está sempre pronto para fazer alguma coisa para na obra do Senhor, não importa o que seja. É ir na portaria, é limpar o banheiro, é limpar as cadeiras, é ligar o ventilador, é preparar uma parte elétrica, né? É ir fazer uma visita ao enfermo, é fazer aquele trabalho que está no anonimato, que ninguém vê. Por que ele faz isso com alegria? Porque ele tem unção, ele tem um chamado. E quem tem chamado, irmão, não escolhe serviço. Quem tem chamado não escolhe fazer. Ele vai fazer o que se coloca para ele fazer. Independente do que ele seja. Eu estou pastor aqui no N5, mas eu sou um diácono. Eu sou um diácono. Porque Jesus deu o maior exemplo do diaconato, né? Lavando os pés, servindo. Que coisa maravilhosa. Irmão, curando, né? Aconselhando. Que coisa boa, preparando comida. Olha que coisa boa. Olha como Jesus deu um exemplo de serviço. E eu quero sempre servir. E quem, irmão, tem a unção de Deus, tem um chamado de Deus, ele tem as vestes limpas. Ele não envergonha o evangelho. Ele não envergonha a sua igreja. Quem tem uma vida sabe, a cabeça cheia do óleo da unção, com a mente protegida, com a mente guardada, sabe, pela palavra de Deus e o Espírito Santo guiando ele, essa pessoa, irmão, é uma bênção dele chegar. Onde ele chegar, ele é bênção. É vigilante, é amoroso, é bondoso, generoso, sabe? Trabalhador, pacificador, perdoador. É aquela pessoa que está sempre pronta a dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. A quem enviarei? Quem há de por nós? Eis-me aqui. Mas ele só disse: eis-me aqui depois que ele foi purificado. Depois que a brasa do altar tocou nos lábios do profeta. Aí ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas enquanto, irmão, não há essa sensibilidade, enquanto a gente não é tocado com essa unção, a gente fica sempre aquele crente 3S, né? Salvo, sentado e satisfeito. Deus me livre de ser esse crente aí, crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Eu quero sempre servir, não importa como, mas eu quero servir. Desde que a minha vida esteja com as vestes brancas e o óleo sobre a minha cabeça. Irmão, essa palavra vem ao nosso coração queimando. Veja, em 2 Coríntios 1, 21 e 22, Paulo afirma que quem nos ungiu é Deus. Quem também nos selou, nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Senhor Deus, ele fez isso. Ele nos selou para aquele grande dia. Eu e você já está selado, estamos selados. Mas não é porque estamos selados, né? A gente vai se acomodar. Não. A gente também é aquele servo dos talentos. Aqueles dois, porque o terceiro não quero ser, não. O que ganhou 5 produziu mais 5, que ganhou 2 produziu mais 2. Eu não quero ser o que ganhou 1 e enterrou. Não. Nós estamos para servir, né, e agradar o coração do nosso Senhor. Conclusão, queridos. A palavra de Deus nos assegura que nós temos a unção do Santo sobre as nossas vidas. Em 1 João, capítulo 2, verso 20, esta é a unção que dele recebemos. É verdadeira e permanente. Essa unção, ela é verdadeira e permanente. Que sempre seja alva as tuas vestes e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
É apenas para nós relembrar desses conselhos, para que a gente não venha relaxar. Não podemos relaxar, em hipótese alguma. Se a gente relaxar, irmãos, a gente perece. Se a gente relaxar, a gente se acomoda e pode correr o risco da gente sair da direção. O cuidado é redobrado. Precisamos desse cuidado. Sempre buscar em Deus essa graça generosa do Senhor em nossas vidas. Deus abençoe.